Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem Campeonato Brasileiro e dois jogos tomam um pouquinho a atenção, da rodada. Briga pela liderança, valendo aí o título do turno. Se o Palmeiras vencer o Flamengo hoje, o Flamengo não tem como alcançar o Palmeiras no turno, mesmo com um jogo a menos. E São Paulo e Botafogo brigando por G4. São Paulo lá está. São Paulo é o quarto colocado. O Botafogo está em nono, mas 3 pontos atrás do São Paulo. Nos critérios de desempate, o Botafogo pode ultrapassar a equipe paulista. E lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, né? E o interessante também nesse jogo é que o momento das duas equipes era semelhante, até semana passada. O Botafogo conseguiu reverter a situação. O São Paulo, nem tanto. E Flamengo e Palmeiras vivem também essa situação. O Flamengo vem de eliminação na Copa do Brasil, mas conseguiu reverter com vitória na Libertadores, vitória no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vem ladeira abaixo, colocando em risco sua classificação na Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Uma vantagem que era muito boa, pode não ser tão boa assim depois do jogo de hoje. A gente vai comentar Campeonato Brasileiro, mas antes, eu peço a você, tá ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol? Todo dia a gente traz vídeos sobre os bastidores do mundo da bola, Copa do Mundo rolando. Dois Toques vai ter vídeos diários. Mercado da bola, você vai ficar sabendo de tudo sobre o mercado da bola aqui no Dois Toques, a casa do futebol, com plantões diários para você saber se seu time vai contratar, se seu time vai vender. Por exemplo, hoje tem São Paulo e Botafogo. São Paulo já não vai colocar o Marcos Antônio para jogar. Por quê? Porque quer vender o Marcos Antônio. São Paulo também não passa um bom momento, uma instabilidade muito grande fora de campo, e o Marcos Antônio, para fazer caixa, São Paulo tem que botar o jogador para vender. Já tem 12 jogos, completaria 13 hoje, está fora da relação do Dorival Júnior. O Botafogo, todo mundo já sabe, né? O Danilo, convocado para a seleção brasileira, teve um problema com o Franklin Carvalho, com a diretoria, pediu para não jogar contra o Corinthians, isso pegou mal, foi afastado do elenco. Não jogou Sul-Americana, não vai jogar Campeonato Brasileiro, só volta a jogar pelo Botafogo se ele não for negociado, que eu acho improvável demais depois de atuar na Copa do Mundo. Bem, falar primeiro aqui de São Paulo e Botafogo, né? Joga no Morumbi, São Paulo volta à sua casa depois de 2 jogos, mandando partidas em Bragança Paulista e em Campinas. São Paulo, que apesar do 4º lugar no Brasileirão, não vence há 7 jogos. Contando tudo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, não vence há 7 jogos. A crise foi estourar na Copa do Brasil, com a eliminação para o Juventude por 3-1, jogo em Caxias do Sul. Roger Machado, que mal tinha começado um trabalho, foi demitido. Volta Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, num momento completamente diferente desse que está vivendo o tricolor paulista. Dorival Júnior estreou pelo São Paulo já no meio da semana, no Morumbi, Copa Sul-Americana. São Paulo jogou muito mal e não perdeu o jogo para o Milionários da Colômbia por um detalhe, né? O jogo foi 1-1 e o São Paulo se safou da derrota porque o jogador colombiano perdeu uma penalidade no final do jogo. Time sai vaiado, como tem sido comum na temporada de São Paulo, né? A torcida vaiar o time após os jogos. E Dorival Júnior vai tentar interromper essa sequência muito ruim de São Paulo, até para fortalecer o tricolor paulista nos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Uma derrota hoje para o Botafogo, ela é desastrosa. Principalmente porque o próprio Botafogo, que é o 9º colocado, pode ultrapassar o São Paulo. Imagine o 5º colocado jogando o 6º colocado, 7º, 8º. O São Paulo pode terminar, em caso de derrota, lá atrás na tabela do Brasileirão. E cá para nós, né? É uma colocação que tem mais a ver com o time de São Paulo. O time de São Paulo é um time operário, é um time que vem piorando a cada ano. São Paulo não faz contratações, vou dizer, pontuais, ele faz, mas não faz contratações que impactam o time. A última foi o Lucas Moura. O Lucas Moura não joga mais futebol, não sei se vai aposentar, não sei o que vai acontecer, mas o Lucas está fora da temporada. O Oscar, que era a contratação de impacto, se aposentou. O Caleri nunca mais foi aquele Caleri. E
vive de lampejos do Luciano, essa é a grande verdade, né? Então São Paulo vai a campo contra um Botafogo que passou pela crise da Copa do Brasil, assim como o São Paulo. Só que um Botafogo que venceu essa crise com muita união. O Arthur Cabral falou do lado psicológico, muita gente despreza, ele falou que é muito importante. O Botafogo cuidou do lado psicológico. O Danilo, todo aquele imbróglio, pediu para não jogar contra o Corinthians. O Botafogo jogou até melhor do que vinha jogando com o Danilo em campo e conseguiu uma vitória protocolar no sentido do resultado, né? Você jogar contra um time boliviano da qualidade do Petroleiro, 3-0 é protocolar. O Botafogo poderia ter dado uns 10-0 nesse time. E o Botafogo está num caminho completamente diferente. Classificado na Sul-Americana, Campeonato Brasileiro vem de uma vitória importante contra o Corinthians, que tinha ganhado do São Paulo na rodada anterior. Então o Botafogo vai para o jogo do Morumbi querendo ganhar. Tem alterações, né? Não vai ter o Barbosa, que foi negociado com o Palmeiras, joga o Justino, que é bom jogador, bom zagueiro, vai jogar ao lado do Ferrarese, já que São Paulo e Botafogo entraram em acordo por Arthur e Ferrarese. Medina não joga, Danilo também não joga, o Edenilson vai jogar ali ao lado do Huguinho, que está ganhando sequência, o bom menino da base do Botafogo, e do Álvaro Montoro. De resto, o Franklin Carvalho deve repetir o time que venceu o Corinthians e Independente Petroleiro. E o grande jogo da rodada, esse vale G4, né? Esse vale G4. Tem mais um confronto biscoito versus bolacha, que é 9 horas da noite, Flamengo e Palmeiras. Esse vai ser importantíssimo porque vai definir o campeão do turno. Se o Palmeiras vencer, pronto. Palmeiras aumenta a vantagem sobre o Flamengo consideravelmente e é o melhor time do turno. Empate, Palmeiras ainda fica numa posição confortável para ser campeão do turno, dependendo apenas dele. Vitória do Flamengo, o Palmeiras vai ter que secar o Flamengo nesse jogo a menos, que eu não sei quando vai acontecer, e tem a última rodada antes da Copa do Mundo, né, que é a 18ª, o Palmeiras vai ter que ganhar. Vai jogar dentro de casa, tem tropeçado dentro de casa na sequência, são nos últimos 3 jogos no Allianz Parque, o Palmeiras empatou 2 e perdeu 1. E isso fez com que o Palmeiras fosse para a segunda colocação no grupo da Libertadores da América e colocasse a classificação, inclusive, em risco, né? E no Campeonato Brasileiro continua líder, mas, dependendo do jogo de hoje, aquele asterisco, né? E o Flamengo pode ir para a 3ª vitória em uma semana. O Flamengo venceu o Estudiantes de La Plata, o Independente Medellín no tapetão, por causa do WO, né? 3-0 Flamengo, causado pelo Independente Medellín, todo o caos causado pela torcida do Independente Medellín. O time foi punido, tá certo? E pode vencer o Palmeiras hoje no Maracanã. Vai ser um jogo realmente para parar tudo, para apreciar-se o bom futebol e num confronto que pode marcar aí muitos convocados, né? Falando em convocados, o Flamengo tá chorando lá na CBF para tentar adiar a última rodada, não conseguiu. Não tem calendário, Flamengo, não tem calendário, não dá para adiar. Ah, porque o Flamengo não quer jogar sem os convocados e tal. O Palmeiras também tem muitos convocados, todos os times têm muitos convocados. O Flamengo vai ter que dar um jeito, não tem elenco? Tem elenco, tem que jogar. O elenco é para essas ocasiões, porque se fosse para adiar toda a rodada que o time com convocados vai jogar, aí não precisa ter elenco, né? Basta ter 11, 12, 13 jogadores, não dá. Então não adianta chorar na CBF, porque não tem calendário mais para frente. Tem que jogar, vai jogar, se vira para montar o time. Fico por aqui, até a próxima do Dois Toques, a Casa do Futebol.